Olá, começa agora mais um programa Tela Mackenzie, diretamente dos estúdios da TV Mackenzie em Higienópolis, capital paulista. Você já parou para pensar que pode ter alguém agora monitorando o seu comportamento? Pode não parecer uma boa ideia, mas o sistema de monitoramento é necessário em alguns casos, como no monitoramento das fronteiras de um país. Por exemplo, para falar sobre o assunto, hoje aqui conosco o professor Vivaldo José Breterniz, da Faculdade de Computação e Informática aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Ulisses, por mais essa oportunidade. Meus cumprimentos a você e a todos que estão conosco. Vamos lá então, professor, seja bem-vindo. Nós vamos falar sobre SISFRON, que é aquele Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O Brasil possui já? Como é que funciona isso? Veja bem, o SISFRON é um sistema. Nós, em computação, definimos um sistema como um conjunto de partes que atuam harmonicamente na busca de um objetivo qualquer. O SISFRON, então, é um conjunto de hardware e software de computador, outros equipamentos, como, por exemplo, monitores de sinais, radares, barcos, veículos, armamentos e, principalmente, pessoas que se destina a monitorar as nossas fronteiras terrestres, né? O Brasil tem cerca de 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. Nós fazemos fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. E essa área, em sua maior parte, é muito pouco habitada, é uma área em que o Estado praticamente não se faz presente e, consequentemente, é o cenário ideal para a prática daquilo que nós chamamos aí de crimes transfronteiriços. O SISFRON tem nas suas origens uma visão mais militar, ou seja, nós estaríamos nos preparando para defender as fronteiras do Brasil de uma agressão feita por um outro Estado. Felizmente, hoje não se vislumbra a possibilidade de acontecer alguma coisa assim, apesar de alguns discursos aloprados que a gente ouve por aí, né? Mas existe também uma preocupação grande com isso que eu chamei de crimes transfronteiriços, né? Os principais seriam o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico de veículos roubados, de máquinas agrícolas roubadas, delitos como, por exemplo, desmatamento ilegal, garimpo ilegal, que hoje o Estado brasileiro simplesmente não tem condições de prevenir, de combater. O SISFRON seria um esforço nesse sentido. Desses quase 17 mil quilômetros de fronteira aí, quanto é que é possível mensurar? Quanto é que a gente tem coberto hoje aqui no Brasil? Bem, nos estados do Sul, basicamente fronteira com Uruguai, Argentina, uma parte do Paraguai, a vigilância convencional até que dá conta da situação, porque são áreas mais densamente populadas, o Estado brasileiro está mais presente aí, né? Agora, da porção mais norte do Paraguai até lá no alto do Brasil, na Guiana, por exemplo, Venezuela, isso praticamente é uma zona totalmente aberta, né? Uma parte do SISFRON está sendo testada, né, no estado do Mato Grosso do Sul, mas é uma área muito, muito pequena, né? É realmente uma área piloto. E a ideia era que ao redor de 2020 nós tivéssemos o sistema operando plenamente. Porém, em função da nossa situação econômico-financeira principalmente, o SISFRON está sendo implantado de maneira cada vez mais lenta. E se a gente fizer aí uma projeção baseada na velocidade atual, nós só vamos ter isso pronto lá em 2050, qualquer coisa assim. Ou seja, enquanto isso, as fronteiras ficam abertas, ficam desprotegidas? Ficam. Infelizmente é uma verdade. A área que eu conheço um pouco mais dessa região são as fronteiras com a Venezuela, com a Guiana e com a Bolívia, na região do estado do Mato Grosso. Para você ter uma ideia, a defesa da fronteira brasileira no estado de Mato Grosso, cerca de 900 quilômetros de fronteira com a Bolívia, fica por conta de um batalhão do Exército que tem 600 homens. Certo? Evidentemente, se você tem 600 homens para 900 quilômetros, você não tem esses 600 permanentemente em serviço, no máximo aí um quarto disso, né? E então fica praticamente impossível prevenir todos esses crimes de fronteira. Eu lembro que no que se chama área de fronteira, que é uma área de 150 quilômetros de fronteira adentro,
as Forças Armadas, as Forças Federais, a Polícia Federal também, têm autoridade para combater esses crimes e para prevenir esses crimes. O senhor teve uma experiência lá nesse batalhão de monitoramento no Mato Grosso, né? Quanto tempo foi? Como é que foi Não, isso? não é exatamente um batalhão de monitoramento, né? Nós estivemos fazendo um estágio rápido aí no 2º Batalhão de Fronteira, que é essa unidade do Exército que é responsável por essa fronteira, por esses 900 quilômetros de fronteira, né? Boa parte dessa fronteira é construída pelo Pantanal, né? Uma região que fica intransitável boa parte do ano, e o resto é fronteira seca, né? E a gente percebe que, mais uma vez, o Estado brasileiro não está presente. O 2º Batalhão de Fronteira tem 4 pelotões de fronteiras, que são pequenas unidades, com mais ou menos 30 homens cada um, que ficam instalados em sistema de rodízio de 30 dias, nas fronteiras propriamente ditas, né? Na fronteira propriamente dita. A sede do batalhão é em Cáceres, é um pouco afastado da fronteira. Nesses locais, a gente percebe que a escassa população presente se aproxima desses pelotões com o objetivo de viver mais com a segurança que a presença do Exército dá a eles. Normalmente se cria uma pequena escola com o apoio do Exército, né? Mas é muito pouca gente para uma área muito grande, né? E a gente percebe que, além de todos esses crimes que eu coloquei para vocês, talvez o mais sério seja o tráfico de drogas no atacado, né? A presença de todos esses crimes acaba sendo facilitada por essas imensidões desérticas aí, né? Hoje em dia, o tráfico naquela região, por exemplo, está deixando de usar a via terrestre para eventualmente escapar, de fugir do encontro com a patrulha do Exército, da própria Polícia Militar do Mato Grosso, né? Então, simplesmente o sujeito embala a cocaína num avião pequeno, esse avião voando da maneira mais baixa possível e mais lenta possível, define uma área de campo, né? E atira sua carga ali. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, professor, falando sobre o sistema de monitoramento e sobre até a questão do tráfico, como é que isso influencia. Mas daqui a pouco, logo depois do intervalo. A gente volta já, fique aí. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. E nós estamos de volta no Tela Mackenzie de hoje falando sobre sistema de monitoramento, o sistema de monitoramento de fronteira e como que isso reflete na violência urbana. Para falar sobre o assunto está aqui conosco nos nossos estúdios o professor Vivaldo José Breternitz. Professor, como é que uma coisa influencia na outra? A gente tinha começado o assunto no bloco passado falando sobre a questão do tráfico de drogas, mas como é que isso reflete na violência urbana? Muito bem, existem estudos que dão conta que cerca de 80% da violência nos grandes centros urbanos deriva do uso de drogas. Então, evidentemente, se nós conseguíssemos diminuir a entrada de drogas no país, maconha, cocaína e coisas dessa espécie, era de se esperar uma redução da criminalidade dos grandes centros urbanos. O Brasil não é um grande produtor de drogas, né? Boa parte das drogas, principalmente os derivados da coca, vem de fora, né? E se a gente conseguisse, de alguma forma, dificultar a entrada desses produtos aqui, nós teríamos, as nossas grandes cidades, certamente um padrão de vida mais tranquilo, mais sossegado. O senhor tinha falado no bloco anterior sobre a baixa densidade demográfica nessas regiões onde fica, por exemplo, esse pelotão que faz esse monitoramento, que faz a vigilância da fronteira. Como é que a tecnologia chega lá? Como é que é a tecnologia lá? Porque aqui, até que na cidade mesmo, em grandes centros, a gente tem problema de acesso à tecnologia, à internet, por exemplo, a esses sistemas de transmissão de dados. E como é que é lá? Lá funciona do mesmo jeito, ou melhor, até não sei como é que... Não, funciona um pouco melhor em função do uso de rede de telecomunicações do Exército, né, baseadas em satélite, né?
Mas nesses pelotões nós temos, como eu te disse, um grupo pequeno, cerca de 30 pessoas, que se revezam a cada 30 dias. Né? E esse pessoal pode, usando esses canais de comunicação, usar a internet, falar por voz com seus parentes, né, em determinados horários, em determinados dias. Então, para esses grupos, não há uma grande dificuldade no que se refere a comunicações. Né? Evidentemente, se um grupo desse sai de uma patrulha a 30 quilômetros da sua base, as coisas começam a complicar, né? Porque você teria que carregar equipamento de telecomunicações pesado, etc. Esse tipo de patrulha normalmente é feito a pé, né? Então as coisas acabam ficando um pouquinho mais complicadas, contribuindo para que a fronteira seja porosa, né? No período em que o senhor esteve lá, teve algum momento de tensão entre... Não há tensão, não há. Do lado de lá, né, da fronteira, por exemplo, nós temos o exército boliviano. Em frente a um desses nossos pelotões, a cerca de 6 quilômetros, Bolívia dentro, existe o que os bolivianos chamam de um regimento de infantaria. São 300 homens seminus, mal armados, sem transporte, quer dizer, vivendo uma situação de penúria terrível. Né? Então, não existe, digamos assim, uma ameaça boliviana com relação ao Brasil, né? E, em compensação, os próprios bolivianos não podem dar um grande apoio na prevenção desses delitos, porque os bolivianos também, de uma forma ou de outra, acabam sendo vítimas, né? Assim como nós recebemos o contrabandeia-se coisas para dentro do Brasil, vinda da Bolívia, normalmente droga, coisa assim, produtos industrializados, semi-industrializados saem do Brasil e entram na Bolívia, são contrabandeados para a Bolívia. Isso é um prejuízo para o Estado boliviano, que os bolivianos também não têm condição de enfrentar, né? Esse sistema de monitoramento integrado de fronteiras, o CISFRON, quando que ele começou a ser implantado e de onde que nasceu? Como é que... Ele começou a ser concebido de uma maneira mais estruturada no ano de 2010, tá? Em 2014, perdão, ele começou a ser implantado nessa fase piloto. A ideia é que no ano de 2020 estaria concluída, né, a implantação, que eu já lhe disse que não deve ocorrer em função de carência de recursos financeiros. Né? E por que esse prazo, um prazo de 2013 a 2020? Porque equipamentos seriam comprados aos poucos ou porque por razões de ordem financeira e porque esse tipo de coisa é interessante sempre a implantação dessas coisas de uma maneira que nós chamamos de faseada, né? Eu implanto um pedaço, aprendo uma série de lições desse processo de implantação, passo para o passo seguinte, né? Então, basicamente, essas duas razões, as de ordem financeira e as de se fazer uma implantação sólida, evitando-se a repetição de erros que ocorreriam fatalmente se a gente tentasse fazer uma implantação, como nós chamamos no formato Big Bang, vamos implantar tudo de uma vez, né? Associar, por exemplo, o Exército, que obviamente tem uma força-tarefa em todas as áreas, mas com uma área específica de tecnologia, como é que funciona o trabalho de um cientista de dados, por exemplo, dentro do Exército? Como é que ele trabalha nesse sistema de monitoramento? Veja, qual seria a ideia do CISFRON? Né? O CISFRON ele estaria captando informações na fronteira, por exemplo, um radar, conseguindo localizar um voo não autorizado, não identificado, um barco cruzando um dos grandes rios da área, o Paraguai, por exemplo, certo? As informações seriam capturadas, né, por esses meios situados na fronteira e transmitidos para aquilo que se chama centros de comando e controle. Ali, né, profissionais não só do Exército, mas gente também da Polícia Federal, do IBAMA, por exemplo, da Receita Federal, iria tentar decifrar o que estava acontecendo ali. E a partir daí determinar providências. A gente já esteve conversando em outras oportunidades, até aqui no Tela Mackenzie, sobre o Big Data. Se é uma coisa que a gente necessita ter, eu imagino que a gente deveria ter mais tempo até essa segurança na fronteira, por que só em 2013? Porque precisou de um suporte como o do Big Data, por exemplo, para se ter a junção desses dados e fazer a leitura disso? Eu acho que simplesmente foi uma questão de prioridades do governo federal, né? Existe, é óbvio para todos nós aqui, uma série de outras prioridades na área de educação, saúde, etc. Né? E um projeto desse tipo, ele precisa ser
vendido no bom sentido, né? É preciso que quem teve a ideia venda a ideia, quem tem poder de decisão, pode liberar verbas, etc., para que o projeto comece, né? Além disso, os órgãos do governo federal, de uma forma geral, na área de computação, na área de informática, estão muito preocupados com aquele dia a dia, né? Eu preciso fazer a folha de pagamento dos servidores, eu preciso fazer a contabilidade do governo, eu preciso processar o imposto de renda, né? Então essas coisas acabam sendo preocupações mais próximas, né? Que impediam que soluções sofisticadas, como o CISFRON, que fogem da rotina, pudessem começar a ser tratadas. Professor, a gente vai continuar o nosso bate-papo no próximo bloco, daqui a pouco. Eu quero que o senhor fale, por favor, sobre o Big Data, sobre o conceito do Big Data. A gente já teve aqui, mas não deixa de ser uma novidade para muita gente, mas é logo depois do intervalo. Eu vejo você já. Até mais. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. E nós voltamos do Tela Mackenzie, hoje recebendo o professor Vivaldo José Breternites, da Faculdade de Computação e Informática aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, eu queria saber agora qual que é o casamento do Big Data com o monitoramento, já que a gente está falando sobre monitoramento nesse programa. A gente define Big Data como um conjunto de tecnologias que permite a captura, né, trazer para dentro de computadores um grande volume de informações, tratar esse grande volume de informações e tentar identificar padrões que permitam a gente tomar determinadas decisões, né? Se a gente for pensar em termos de Big Data e CISFRON, o que eu poderia ter? Esses sensores, satélites, sensores no solo, poderiam registrar informações, por exemplo, sobre passagens de veículos pela fronteira. De repente, poderia descobrir que um determinado veículo não licenciado na região, nem do lado brasileiro, nem do lado do outro país, faz determinadas passagens em determinadas datas, configurando um comportamento suspeito. Essa informação, que seria capturada pelo Big Data CISFRON, seria passada para aqueles analistas, né, dos centros de comando e controle, e eles poderiam concluir, opa, é muito provável que esse sujeito esteja transportando alguma coisa ilegal, contrabando, por exemplo. Certo? A Receita Federal, inclusive, tem um veículo muito grande na fronteira, faz parte do CISFRON, e esse veículo ele faz um raio-x dos veículos que cruzam a fronteira, certo? Tentando identificar cargas escondidas dentro do motor, nos forros das portas, etc., né? Todas essas imagens capturadas por esse caminhão poderiam, por exemplo, compor uma base de dados Big Data, tá? E servir para apoio a essas ações de fiscalização, de combate, por exemplo, ao contrabando, certo? É um exemplo muito simples, né? Algo que é até um tanto quanto cômico, né? Mais na linha de você ter pessoas, né, controladas pelo sistema. É público notório, por exemplo, que cidadãos bolivianos que moram na região acabam vindo para o lado brasileiro, se apresentando como brasileiros e solicitando benefícios como, por exemplo, Bolsa Família, aposentadoria por INSS, solicitando e conseguindo, né? Então, se você tivesse, por exemplo, um registro dos cidadãos que moram naquela região, como os governos têm o registro nosso, né? Através da nossa carteira de motorista, através do nosso cartão de crédito, através da nossa declaração de imposto de renda, o governo pode identificar facilmente que nós moramos nessa região. Se conseguisse identificar quem mora lá, por exemplo, poderia se evitar coisas dessa espécie, né? Da gente estar
uma forma ou de outra, passando recursos para cidadãos estrangeiros. Tá certo que é uma situação de miserabilidade que essas pessoas vivem, a gente poderia até olhar isso como um lado, digamos, caridoso, né? Mas de uma forma ou de outra é uma ilegalidade que poderia ser combatida se fossem adotadas essas tecnologias. A gente começou o programa falando sobre comportamento. Como é que o CISFRON ou o Big Data faz essa análise de comportamento? A gente escuta muito falar em algoritmos. Como é que isso funciona? Um algoritmo pode ser traduzido como uma fórmula, por exemplo, né? Então, vamos supor que nós tivéssemos uma câmera na entrada desse prédio e essa câmera descobre ou registra todos os dias a sua entrada num determinado horário. Se um dia você chegar num horário diferente, de repente todas as quintas-feiras, por hipótese, você chega num horário diferente, esse algoritmo, essa fórmula, poderia levantar opa, alguém vê o que o Ulisses está fazendo aqui às quintas-feiras, que ele chega mais cedo, tá? Isso é um exemplo muito inocente, né? Mas, por exemplo, nós poderíamos ter algoritmos, como eu disse há um pouco tempo atrás, acompanhando o trânsito de veículos na zona fronteiriça, né? Barcos, principalmente, com alguma frequência, barcos até de um certo porte, cruzam os rios, né? E esses barcos, a gente tem notícia que eles são muitas vezes usados para contrabando, para tráfico, etc., né? Então, se a gente descobrir um barco de um certo porte, com muita frequência ele passa pela nossa fronteira, e depois ele não registra a descarga de nenhuma mercadoria no porto dentro do Brasil, opa, o que ele está fazendo aqui? Turismo, né? Então, alô, Centro de Comando e Controle, vamos observar esse barco, tá? Já existem casos em que o Big Data e esse sistema de monitoramento são empregados, independente até da fronteira, em outros lugares? Existem alguns casos, né? Aqui no Brasil, menos, né? Mas no exterior esse tipo de coisa é usado com alguma frequência, né? Principalmente em fronteiras mais sensíveis, né? Como, por exemplo, a dos Estados Unidos com o México, por exemplo, né? Eles têm uma quantidade de sensores enorme, tentando evitar tráfico de drogas, imigração ilegal. O problema lá, na visão dos americanos, é um problema muito sério, né? Então isso é utilizado mais intensamente em lugares como esse. Aqui no Brasil ainda não, não é a minha área, mas a gente sabe que a Polícia Federal, por exemplo, tem bases de dados de estrangeiros que chegam ao Brasil, normalmente de avião, né, nas voos comerciais, né? Eu presumo que eles estejam usando esse tipo de tecnologia para também tentar, ainda mais agora que se fala em Olimpíada, etc., detectar a chegada de pessoas indesejáveis, né? Criminosos, possíveis terroristas, coisas dessa espécie. Professor, nosso programa está quase acabando, mas eu queria que o senhor falasse, já que o senhor está lidando diretamente com os estudantes lá na Faculdade de Computação e Informática, como é que o mercado tem se moldado com o surgimento do Big Data e com essas possibilidades de monitoramento? Isso tem gerado uma demanda de estudantes? Como é que isso tem funcionado de uma maneira geral? Um olhar sobre o mercado de trabalho? Apesar da crise que nós estamos vivendo, os nossos alunos ainda não estão sendo muito afetados pela crise. Estão sendo, né? E a gente percebe que estão sendo afetados aqueles que, por razões de encaminhamento dentro das empresas onde são estagiários, alunos, trabalham com tecnologias mais antigas. O pessoal que já conseguiu se inserir no fluxo de trabalho com Big Data, esse pessoal realmente não está sentindo efeitos de crise ainda. Até porque as empresas pretendem usar essa tecnologia para tornar suas operações mais eficientes. Então a gente percebe uma demanda ainda muito aquecida por gente desta área, tá? Ok, professor, muito obrigado pelo bate-papo. Mais uma vez o senhor aqui, pela segunda vez, a gente conversando sobre tecnologia, que é um assunto que envolve a nossa vida, o nosso cotidiano, e venha mais vezes trazer assuntos. Muito obrigado.
Nós terminamos aqui o Tela Mackenzie falando sobre sistema de monitoramento, especificamente falando sobre o SISFRON, que é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Se você não conseguiu acompanhar, não tem problema, você pode acessar esse endereço que aparece aí na sua tela e ficar ligado nesse e em outros programas produzidos por nós. Eu vejo você lá. Até mais! Eu recomendo com muita facilidade a leitura, mas uma leitura que realmente me impactou, que foi a Bíblia. Bem, a Bíblia tem muitos livros, né? Mas assim, e todos são encantadores. Por exemplo, você vê Sansão e Dalila, ou Davi e Golias, né? Ou então o Jonas que foi engolido pela baleia. Se você ouviu, como seguramente a maior parte de nós ouvimos na infância, depois que você relê faz uma leitura adulta, essas histórias são mais encantadoras ainda, e consistentes, e exemplares, né? Então você tem coisas do cotidiano que você vive, que lendo Sansão e Dalila, você fica alerta, preparado. Agora, sem dúvida, o que mais me excitava a imaginação era imaginar Jesus sendo entrevistado pelo pessoal da Veja, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, cercado de repórter, e ele fazendo suas declarações. Porque, aliás, não precisa de muita imaginação, porque as declarações de Jesus sempre foram muito impactantes, mesmo com as parábolas, que alguns consideram, às vezes, de interpretação relativa. Mas a leitura da Bíblia me impactou demais. E começou, e esse impacto veio porque uma pessoa muito simples me desafiou a ler a Bíblia o ano todo. E me deu um calendário para isso. E eu resolvi peitar o desafio. Então, durante um ano, isso foi em julho de 2009 que eu comecei, de julho de 2009 até julho de 2010, eu li o livro inteiro, a Bíblia. E isso foi impactante para mim.